Seja muito bem-vindo ao Devocionei, o seu canal de devocionais profundos, e eu trago aqui os resumos dos meus devocionais mastigadinho para que você possa ser edificado. E se você gosta desse tipo de conteúdo de devocionais, considere se inscrever no canal e já ativar o like, já apertar no botão de like para que esse vídeo possa ir para outras pessoas que também, assim como você, gosta de devocionais. Nesse caso, eu trago os resumos dos meus devocionais. E se você quiser aprender a fazer devocionais profundas diariamente, o primeiro link na descrição é do meu curso Devocionei, onde você vai aprender um método definitivo, passo a passo, para você fazer os seus próprios devocionais. Se você é um cristão, esses dois chamados é para você. Eu faço os meus devocionais de parágrafo em parágrafo, assim como numa pregação expositiva. E os meus devocionais ultimamente estão sendo no primeira carta de Paulo aos Coríntios. E no capítulo 1, do verso 1 e 3, temos ali um parágrafo. E nós temos o chamado de Paulo. Mas eu não quero falar de algo como se fosse uma pregação. Eu quero trazer um resumo para que você entenda de fato o que é que você tem a ver com isso. E nós vemos que temos ali dois chamados específicos. E veja, o primeiro chamado que nós temos ali é um chamado que parte da vontade de Deus. Quando você foi convertido, e se você é cristão, obviamente você é convertido. Quando você foi convertido, o Senhor Jesus te chamou através da pregação, naquele dia que só Deus e você sabe. Cada um tem a sua experiência. Coloque aqui como foi a sua experiência nos comentários, como foi a sua conversão, o seu chamado. Mas o que acontece é, temos um chamado, fomos chamados em dado momento para servir a Deus. Mas esse chamado aconteceu porque Deus tem uma vontade. Veja, foi a vontade de Deus que decidiu te chamar. Ok, Deus decidiu me chamar. Quando ele chama Paulo, ele diz a Paulo, nesses mesmos versos, no capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, ele diz que ele foi chamado para ser apóstolo. A palavra apóstolo nem sempre tem a ver com o cargo eclesiástico, mas ela pode significar missionário, um enviado. Então, o primeiro chamado que Deus nos deu, ele nos chamou e nós fomos. E depois disso, ele nos envia. Se você foi chamado, você é um missionário. Deus te enviou para algum local. Se foi na sua igreja local, você está lá e você foi enviado por Deus para aquela igreja local. Se foi no seu país, foi no seu país que Deus te enviou. Se foi em outro país, como no meu caso, estou em outro país, não mais no Brasil, Deus me enviou para cá como um missionário. Nós fomos chamados para servir ao Senhor e para fazer a sua vontade ser cumprida. E Ele nos envia. Veja que Paulo disse no capítulo 1, ele diz, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, para ser um enviado. No caso de Paulo, ele era um apóstolo como os 12. No nosso caso, nós somos enviados por Deus para algum lugar. Mas ok, Deus me enviou, eu entendi, eu sou um chamado, eu sou alguém que respondeu o chamado e tenho um chamado, e ele me enviou. Mas para onde? Veja que no próprio capítulo 1, Paulo diz que esses irmãos, veja, chamados para ser apóstolos, e ele direciona para onde ele vai enviar a carta. A igreja de Deus que está em Corinto. Onde Deus nos mandar, iremos. Aquele que foi chamado e enviado como missionário, ele vai para onde Deus mandar. Às vezes nós só vamos conseguir entender esse chamado quando nós já estivermos exercendo esse chamado. Há pessoas que pensam, eu vou ser missionário na África. Eu só vou ser um enviado, um missionário, quando eu estiver lá na África, em outros países da Europa, dos Estados Unidos. Isso é um clássico erro. Nós não fomos chamados apenas para ir para lá. Onde você estiver, foi porque Deus te colocou nesse local. Se Ele quiser te colocar em outro local, assim Ele vai fazer, Ele vai te mandar para outro local. Mas, independente disso, nós somos chamados e somos enviados para onde quer que Ele mande. Ok, eu fui chamado, fui enviado, onde eu vou é onde Deus quiser, ok, mas como eu tenho que me comportar nesse período? Veja que Paulo diz que que ele foi chamado para ser santo. O segundo chamado é um chamado de santidade. E para quem ele é? Ele é para
todos os que invocam o nome do Senhor. Não existe um cristão com permissão para largar a santidade. Nós não temos essa permissão. Todos os cristãos foram chamados para ser santos. No local onde ele estiver, aonde ele foi enviado, ele foi chamado por Deus para ser santo. Paulo diz que ele foi chamado para ser santo com todos, em todos os lugares que invocam o nome do Senhor. Se você invoca o nome do Senhor no Brasil, você foi chamado para ser santo no Brasil. E assim você já entendeu. É disso que nós estamos falando. Santidade. Parece que ninguém mais fala disso. Parece que não se fala mais disso. Parece que o país está tomado de uma corrupção tão grande que ninguém fala mais de santidade. Fala-se de política, fala-se de jogo, fala-se de corrupção, mas não fala-se mais em santidade. Todo cristão foi chamado para ser santo. E a estimativa é que muitos cristãos que habitam no Brasil estão na política e mesmo assim a política não muda. E por que as coisas não mudam? Porque o ambiente não muda, porque a política não muda, porque a corrupção não muda. Não é extirpada se nós formos chamados para ser santo. Coloque aí nos comentários o que você acha sobre isso. Mas ok, por que é que eu tenho que ser santo? Ele diz, porque nós temos um Senhor que é santo. Paulo diz, chamados para ser santos com todos em todos os lugares que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O nosso Senhor é santo. E quando Ele nos chama para ser parecido com Ele, para sermos também santos. Nós imitamos aquele que nos chamou. Então, Ele nos chama para ser santos, Ele nos envia, e nesse envio, em qualquer lugar que Ele decidiu nos enviar, lá nós temos que ser santo. Ok, e o que acontece se eu for fiel, obediente a esse chamado? Ele diz no verso 3, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela estará conosco. Logo, ele diz que ele está desejando, nós entendemos isso, Paulo está desejando a igreja de Corinto que a paz e a graça do nosso Senhor, nosso Deus e Pai, e a de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com eles. Ok, mas entendemos no nosso resumo de devocional diário que se nós formos obedientes a esse chamado, essa paz e essa graça permanecerá em nós, porque nós entendemos o chamado de Deus para as nossas vidas. Fomos chamados por Deus, enviados por Deus, chamados para ser santo. Onde? Em todo lugar. Não há um lugar na face da terra que você tenha permissão para pecar em paz. Amém, queridos? Curte esse vídeo se você gostou. Envia para alguém que você queira que ouça esse resumo de devocional, que se propõe a ser de fato um resumo, não é uma pregação, é de fato um resumo do meu devocional. Como eu te falei no início, se você quiser aprender a fazer devocionais bíblicas, parágrafo por parágrafo, o primeiro link está na descrição e fixado no primeiro comentário. Que Deus te abençoe e até o próximo resumo.